todos. É com muita alegria que iniciamos mais uma edição do Fórum EAD da URGS. Esse é o terceiro fórum de 2020, promovido pela Secretaria de Educação à Distância, o Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, a Escola de Desenvolvimento dos Servidores e o Observatório de Inovação Pedagógica com Tecnologia da URGS. Eu sou a Silvia Kish, sou coordenadora acadêmica da SEAD, vou apresentar o palestrante e também fazer a mediação online. Eu gostaria de ressaltar que o nosso objetivo com essa iniciativa é dar visibilidade às práticas de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias digitais desenvolvidas pelos professores aqui da nossa universidade, de modo que elas possam inspirar o fazer pedagógico de outros professores. O tema da palestra de hoje é EADERE, um projeto de ensino à distância na graduação da URGS. E o nosso convidado é o professor Fábio. O professor Fábio é professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais, é bacharel em Filosofia e Economia, com mestrado em Filosofia e doutorado em Economia do Desenvolvimento. Ele ministra regularmente as disciplinas de História do Pensamento Econômico e Economia Urbana na graduação das Relações Internacionais e em Ciências Econômicas. E também a disciplina de Economia Urbana e Regional no mestrado profissional da Economia. Ele foi o idealizador do projeto EADERE, né, que é o objeto do relato de hoje, e coordenou esse projeto até poucos meses atrás, ou dias atrás. O EADERE é uma iniciativa do Departamento de Economia e Relações Internacionais na área de ensino à distância, num esforço de disseminar boas práticas de ensino à distância e também de melhorar o uso das tecnologias da informação no ensino presencial. Então, passo a palavra ao professor, que também apresentará os demais convidados que participarão desse relato de experiência. Um bom dia a todos. Bom dia, obrigado, Silvia. Bom dia, Tânia. Queria dar um bom dia a todos aí que estão nos assistindo, né? Também mandar uma saudação especial aos meus colegas da filosofia, né? Agora eu estou no departamento de economia, mas fiz bons amigos aí, passei muitos anos no Campus do Vale, lá com o pessoal da filosofia, tá? E então, eu já vi alguns que estão aí, tá? Então, um abraço, tá? E, enfim, tá? Eu, na verdade, aqui, eu queria também, antes de começar propriamente, falar um pouquinho da dinâmica que a gente pensou para esse fórum, tá? Porque a gente tem um projeto, eu vou apresentar ele para vocês, que é um projeto que está consolidado, tá? Ele é um projeto que começa em 2015 e agora em 2020 a gente está institucionalizando ele, tá? Então, ele tem, digamos assim, ele é um projeto que tem bastante maturidade, tá? E, por conta disso, tem muitas pessoas envolvidas, tá? Isso é uma grande alegria, tá? Porque hoje, na verdade, a ADERE é um projeto que, onde circulam, e enfim, né, tem os membros duros que estão formalmente alocados, mas também tem aqueles que já deram disciplinas, tem aqueles que se inspiram no projeto. Então, a gente tem uns 10, 12 professores do departamento que estão diretamente envolvidos aí com as atividades, tá? Então, essa é por isso que eu vou falar um pouquinho, eu vou apresentar aqui a ideia geral do projeto, vou dar um pouco do histórico, algumas das nossas, enfim, né, um pouco das nossas dificuldades, um pouco das nossas alegrias, e aí depois eu vou passar a palavra, tá? Em princípio seria para a professora Luísa Perufo, mas ela está com uma dificuldade lá de dispositivo, então o professor Alessandro Donage, depois ele apresenta ali a parte mais bonitinha, tá? Eu me rebelei aqui, fiz a minha organização aqui no papel, tá? Com lápis. Então, ela não vai apresentar aqui, tá? Mas, eventualmente, eu também não sei se eu puder compartilhar a tela, eventualmente eu posso compartilhar algumas coisas com vocês, por exemplo, nosso canal, alguma coisa de pesquisa, tá? Enfim, tá? Então, vai ser assim, a minha ideia é falar no máximo 20 minutos agora, até... E depois eu passo a palavra, tá? O professor Alessandro, que vai passar a palavra para os outros professores aí, tá? O professor Leonel, o professor Maurício, o professor Carlos, tá? Não sei se o professor André está aí também, né? E, enfim, tá? Então, o que acontece, gente? Esse projeto,
o projeto da EADERE, ele começa no segundo semestre de 2015, tá? E ele começa, assim, com uma portaria do então chefe de departamento, o professor Cássio Calvetti, porque já existia dentro da Faculdade de Ciências Econômicas uma série de esforços aí, né? O professor Lovois lidera vários deles, né? No CISAD ali, com curso de graduação à distância, enfim, com outras atividades ali. E se tinha, então, um interesse ali, uma prioridade que a gente desenvolvesse também no departamento, na graduação. Né? E o desafio foi posto, então, lá no início do segundo semestre de 2015. E o que aconteceu, basicamente, né? O projeto foi crescendo, tá? Então, ele começa em 2015-2 com 100 alunos, e depois ele vai crescendo, aí chega aí em 2017-2, ele está mais ou menos com quase 500 alunos regularmente matriculados, tá? Então, isso deu, nessa primeira fase do projeto, a gente atingiu, assim, alunos diretamente matriculados foram uns 1.700, tá? Aí depois eu vou explicar para vocês por que são esses os números, tá? Então, foram 1.700 alunos nessa primeira fase. Em 2018, ele não aconteceu, tá? Em 2018-2, ele volta, né? Aí eu viro chefe de departamento e o projeto ele volta, agregando já de imediato 3 professores que estavam recém-concursados. E aí eu lancei um desafio para eles de criar uma disciplina, que depois é objeto da apresentação deles, no formato à distância, parecida com aquela que já existia. Tá? Então, na verdade, assim, tinha um conjunto de práticas ali, que também a gente vai falar depois, né? Um conjunto de conhecimentos consolidados ali, que a primeira ideia era eles adaptarem para uma nova disciplina, tá? Análise macroeconômica. Eram 3 professores, eles fizeram isso num semestre, tá? Meio brincavam meio que com o avião voando, né? Tá? Criaram uma série de coisas, a gente já vai falar disso, tá? Desde da estrutura das avaliações aos questionários, às configurações dos questionários, a relação entre os questionários, né? Então, daqui a pouco a gente fala mais dessa complexidade, tá? Porque é um assunto propriamente pedagógico. Tá? E, enfim, então, em 2018-2, então, digamos assim, começa uma segunda fase do projeto, e ela incorpora também aí os professores Carlos Schoenerwald, que está nos assistindo aqui, o professor Leonel, o professor Maurício, o professor André Cunha, nesses 2 anos agora, dessa segunda fase, a gente passou pelas, então, agora 4 disciplinas, 3.500 alunos. Tá? Então, a gente está falando de um projeto que tem 5 anos de duração já, que já ofertou cerca de quase 7.000 vagas e com 5.200, 5.300 alunos regularmente matriculados que concluíram, tá, a disciplina. Tá? Então, isso tem uma série de aspectos, né? Tem assim, aspectos que são propriamente pedagógicos, tem aspectos que são tecnológicos, tem aspectos que são de processo, tem aspectos que são de cultura, né? E ao longo do tempo aí a gente foi batalhando, tá? Em todas essas frentes aí também, acho que um pouco depois aí no bate-papo, a ideia é contar um pouco de como é que aconteceu com a gente, tá? Também, assim, acho que a título de uma consideração inicial, né, esse povo todo, tá, esses 5.200 alunos, eles acabaram usando como espaço físico um dia, né, para cada turma de aula inaugural no auditório da faculdade, e depois eles foram praticamente todos passados, aí, com exceção de um semestre ou outro, que a gente também usou os laboratórios ali da SEAG, lá do Campus do Vale, todos eles passaram numa sala com 25 computadores, que é o laboratório de informática ali da faculdade. Tá? Também acho que isso é uma coisa interessante de falar depois, porque isso é muito operacional, tá? Mas a gente conseguiu organizar um sistema de agendamento eficiente, tá? Que consegue nos garantir, assim, um sistema de avaliação, né? Um sistema de aplicação de prova que nos conforta ali, tá? Porque a gente sabe que os alunos estão sendo avaliados, estão sendo bem avaliados, tá? Então,
isso é uma primeira consideração. E aí, o que acontece, gente? Esse projeto, tá? Eu acho que, e aí um dos principais desafios, eu acho que de alguma coisa que se pretenda nesses termos, ele é um projeto que envolve uma mudança na forma dos professores interagirem, tá? Porque, como vocês já perceberam, é um projeto grande, tá? E uma divisão de tarefas, ela se faz necessária, tá? Ela não é simplesmente o professor... porque o que acontece? A gente tem, digamos, grandes núcleos, né, de ação numa disciplina no formato que a gente propôs, tá? Que é um formato massivo, né? Que então passa essa quantidade de alunos, tá? Acho que também uma outra observação inicial digna de nota, tá? É que esses alunos todos, eles vêm basicamente de disciplinas que o departamento oferece para outros cursos, tá? Então, é economia A, é análise macroeconômica, análise microeconômica, economia brasileira, e são... o gato aqui. E são disciplinas que, primeiro, a gente tinha muitos alunos, muitas turmas da mesma disciplina, tá? A economia A, a gente chegou a ter 23 turmas, tá? Oferecida para praticamente todos os cursos da faculdade. Então, eram turmas muito grandes, tá? Com uma disparidade muito grande entre os cursos para os quais elas eram ofertadas. Então, por exemplo, ela é obrigatória para o nono semestre de engenharia e obrigatória para o primeiro semestre de administração, opcional para não sei quais cursos, né? E isso criava uma dificuldade enorme de gerenciamento e fazia com que as avaliações discentes dessas disciplinas fossem muito baixas, tá? E a partir da realização do projeto, o que acontece é que a avaliação dessas disciplinas ela melhora substantivamente, né? Inclusive foi objeto de estudo, tá? A gente apresentou no Salão URGS o ano passado, né? Esse estudo, tá? Dessa melhoria significativa aí de avaliação dos alunos, tá? Porque ela também é ela tem uma metodologia, que depois a gente vai ver, de avaliação que envolve 275 questões, tá? E isso faz com que... mas também, assim, com uma estratégia de gamificação, que é uma das questões aí que eu vou explorar daqui a pouquinho, e com isso a gente consegue fazer com que os alunos tenham bons retornos, assim, se sintam contemplados, assim, nas suas necessidades de estudo, né, e avaliem bem as disciplinas, tá? Então, isso é um outro aspecto positivo, assim, né, que não só a gente conseguiu expandir o número de alunos, então a gente também, a gente expandiu a oferta, tá? Então, tinha vários cursos aí, por exemplo, no caso, né, filosofia ali também, fazia anos que não era ofertado por falta de professores, a gente conseguiu incorporar eles, né, e vários outros cursos na oferta dessa disciplina, porque ela é replicável, tá? A um custo relativamente baixo, ou seja, o custo para um aluno adicional entrando ele é muito baixo. Tá? Então, dado o perfil, né, o caráter dessas turmas, né, dessas disciplinas grandes, tá, massivas, a gente organizou algumas áreas de trabalho, tá? Uma delas, e talvez a primeira, tá, o primeiro desafio para os professores e para os coordenadores de curso e para os chefes de departamento que gostariam de pensar um EAD de qualidade assim, mais institucional, né, o que a gente está pensando, é pensar num banco de questões, tá? Porque, na verdade, esse é um dos corações aqui da nossa metodologia, tá? A gente tem eu comentei com vocês, são 275 questões por disciplina, mas isso num universo de 500, agora eu não sei bem quantas a gente está, mas a gente estava com um universo de umas 500 questões, por exemplo, numa disciplina, tá? Então, uma das coisas que a gente faz todos os semestres é aumentar incrementalmente o banco de questões e trabalhar ele de forma organizada e integrada, tá? E aí eu acho que um desafio para a URGS, se ela quiser crescer no sistema EAD, é organizar um banco de questões centralizado, né? Do jeito que faz no Moodle, a gente faz... basicamente, tem poucas ferramentas de revisão das questões, né?
mas eu sugiro que o pessoal da SEAD e quem esteja interessado dê uma olhada nas experiências ali do Banco Nacional de Itens, tá, do ENAD, que inclusive tem um manual de elaboração de questões massivas, e a gente usa esse manual e a estruturação do banco de questões dentro do projeto, tá? Pensando que eventualmente partes desse banco de questões, primeiro ele tem que ser validado, né? Tem que ser feito, ele tem que ser validado, ele tem que ser conferido, e aí depois disso, essas questões, elas articulam um banco de questões que serve para outras coisas, tá? Então, isso, assim, num certo sentido, poupa trabalho, tá? Mas, por outro lado, faz com que o trabalho se qualifique na margem, né? Então, o banco de questões, tá? É sempre depois a gente pode falar mais dele, tá? Mas eles vão apresentar também, tá? A cara do banco de questões. Mas o interessante, assim, de uma perspectiva mais institucional, é pensar que esse banco de questões, ele deveria, de alguma forma, né, compor um banco de questões da universidade, alguma coisa assim, né? No caso do Banco Nacional de Itens, o elaborador elabora as questões, tem um revisor e existe uma remuneração por questão aprovada, tá? Então, enfim, tá? É uma maneira de fazer, tá? A gente tenta copiar, assim, a ideia da matriz, tá? Porque aí, para cada disciplina, a gente elaborou uma matriz com os módulos, com os conteúdos programáticos e os tipos de questões que seriam aceitáveis para cada módulo, para cada etapa, né? Então, isso está discriminado, tá? Tem planilhas enormes aí com as questões, nível de dificuldade, relação aos conteúdos, e isso enfim, tá? Digamos, para quem quer aumentar a escala, tá? E a qualidade do curso, o banco de questões é central, tá? E ele dá muito trabalho para ser organizado e para ser atualizado, tá? E também uma coisa interessante disso, tá? Só ainda de questões, é que todas as questões que a gente elabora para o banco de questões, elas têm feedback, tá? Porque vocês entram no Moodle, né? Vocês veem lá que nos questionários é possível elaborar feedback, né? Então tem o feedback da questão, tem o feedback do questionário, tem várias configurações de feedback ali, adiado, imediato, não sei o quê. Tá, tudo isso é objeto de atenção. Mas o fato é que os alunos recebem e têm a possibilidade de receber o feedback de todas as questões que eles fazem. Tá? Então, isso dá uma trabalheira, porque eles têm que preencher os feedbacks, tá? E também tem uma certa, digamos assim, conteúdo sensível, né? Porque é ali que o aluno sabe se errou e por que errou, e a gente também não quer entregar a resposta porque a gente quer que ele faça de novo se ele errou. Então, tem uma certa ciência ali, tá? Do feedback, assim como tem uma ciência do distrator, tá? Que é a questão ali das alternativas falsas, né? Porque a gente usa muito as ferramentas de análise estatística do Moodle para os questionários, e aí fica muito claro quando a gente elabora, por exemplo, distratores que não são adequados, tá? Que induzem os alunos ao engano, tá? Isso a estatística pega, tá? Também a gente pode conversar depois sobre o uso dessas ferramentas, tá? Mas tem ferramentas no Moodle ali nos questionários, né? Que é possível a gente avaliar o índice de facilidade das questões e a eficiência de discriminação. E sempre vale a pena dar uma olhada, tá? Porque é muito eficiente e quando a gente olha ali alguma questão, por exemplo, com uma eficiência de discriminação negativa, a gente tem que dar uma olhada lá porque tem alguma coisa que de fato está acontecendo na questão que está induzindo o aluno ao engano, tá? Então funciona, tá? E, enfim, isso é uma questão aí de como é que faz para afinar o banco de questões. Então, todo semestre a gente afina o banco de questões, pega não só a análise estatística, mas também os fóruns ali e vai afinando tanto as questões quanto os feedbacks das questões. Tá? Uma outra coisa paralela e que anda junto com o banco de questões são o que a gente chama as estratégias de gamificação. Né? O que são as estratégias de gamificação? No Moodle, isso falando especificamente do Moodle, o Moodle tem um conjunto de configurações que permitem a gente encadear atividades, que permitem a gente configurar os feedbacks, que permitem, enfim, tá? Por exemplo, só para dar um exemplo concreto, assim, a gente tem uma série de exercícios chamado Teste Seu Conhecimento, tá? Aí tem 1, o 2, o 3 até o 10. E o que a gente faz como estratégia de gamificação,
criar uma série de condições para que o aluno só possa fazer o exercício 2 depois que ele fez o 1 e depois que ele tirou uma nota mínima, tá? Digamos 5. Ele fez lá uma vez o negócio, tirou 4, ele vai ter que fazer de novo, tá? Ou, enfim. Então, os exercícios estão encadeados, né? E tem diferentes tipos de exercícios, tem diferentes tipos de configurações. Então, também o pessoal vai falar mais adiante, mas tem configurações que, por exemplo, o exercício abre no início do semestre, o aluno faz quantas vezes quiser ao longo do semestre. Tem outros que tem data, tá? Tem outros que tem pré-requisito. Então, por exemplo, para a pessoa fazer o questionário preparatório para a prova, ele tem que ter feito 5 testes de conhecimento e passado em todos eles com média 5. Tá? Aí tem o sistema de incentivo, né? Tipo, como é que a gente faz? O aluno passa quando na tentativa na nota mais alta, na média das tentativas, né? Tem uma série de configurações ali, e só para adiantar para vocês, a gente descobriu, tá, que a média das tentativas nos questionários diminui o índice de chute dos alunos, tá? Os alunos se concentram mais e fazem com mais responsabilidade o exercício se o sistema de incentivo for a média das tentativas, tá? Outra coisa que a gente descobriu também o prazo, né? Porque nos questionários do Moodle a gente pode botar prazo, pode botar tempo, né? Prazo e tempo, desculpa, são duas coisas diferentes. A gente vai botar tempo, então o questionário pode ter 60 minutos para ser feito, né? Então ele abre e em 60 minutos ele fecha, né? Na tentativa. Então, isso é uma dica quente, gente, porque quando a gente dá prazo no questionário, os alunos sentam e fazem, tá? A nossa experiência, eu tinha visto isso no YouTube, outras pessoas falando, mas é impressionante, tá? Quando a gente coloca prazo, coloca tempo no questionário, os alunos levam a sério, ficam olhando o tempo ali, fazem, e a nota média aumenta, tá? E aumenta mesmo, aumenta uns 2 pontos, tá? Mas enfim, tá? Isso são estratégias de gamificação, tá? É como usar as configurações do Moodle para encadear os questionários, né? E dentro dos questionários, fazer, por exemplo, que um determinado questionário tenha, vamos dizer, tenha 10 questões e que no banco de questões tenha 30 questões para ele, tá? E isso fique de modo aleatório. Isso faz com que os alunos não consigam repetir as questões, né? Então, toda vez que eles entram naquele questionário, eles recebem um cardápio lá de questões diferentes, tá? Isso dá para fazer, mas, claro, né, do ponto de vista do professor, isso dá o trabalho de fazer as 30 questões, né? E por isso que a gente tem um time, né? Porque a gente sabe que isso dá muito trabalho, tá? Então, tem as estratégias de gamificação. Então, banco de questões, estratégia de gamificação, fórum e interação com os alunos, tá? Isso é outro assunto, tá? Isso é um assunto isso é um assunto específico, né? A gente teve, ao longo dos anos, aí, um vasto aprendizado aí com os alunos, tá? Como é que funciona, como é que pode funcionar melhor. E a gente descobriu, tá? No início, por exemplo, a gente usava mensagem, né? E-mail, a mensagem, o sistema de mensagens do Moodle, né? Mas à medida que a quantidade de alunos foi crescendo, a gente viu que isso era inviável. Tá? E por vários motivos, né? Que quando a gente responde por mensagem ou por e-mail, se surge uma dúvida para a turma toda, se cada um que pergunta é uma resposta, tá? Isso aí tu te obriga a passar o dia inteiro respondendo a mesma coisa, tá? Então, para evitar isso, a gente começou a usar os fóruns, né? Então, no início também a gente não sabia direito, então a gente criou um fórum para cada módulo, tá? Então, para cada módulo abria um fórum. Isso dá dificuldade de organizar, né? Então também, mais adiante a gente vai comentar, os fóruns passaram a ser um único fórum, né? E cada tópico é um módulo ou é um assunto específico, tá? Então, a gente também trabalha com um horizonte de tempo de 24 horas de resposta no fórum, tá? E funciona, né? E a partir da experiência do fórum foi criado lá umas perguntas frequentes, né, para diminuir aquele movimento no fórum que é assim, não entendo como é que funciona a disciplina, ou coisas que já tem resposta, né? Então, a gente criou também, a gente obriga eles, coloca como tarefa obrigatória, eles lerem as perguntas frequentes, né? Antes de poderem acessar os fóruns, tá? Também uma outra frente que a gente trabalhou muito, tá? E aí um agradecimento especial ali ao pessoal do CISAD, Pageder, né? A Tânia já nos pegou ali, tá? E depois, agora é o
Jefferson, enfim, né, tem a turma ali do CISAD, né? Que é parte da produção audiovisual, tá? Porque a gente tem canais, tá? Depois a gente pode passar o link aí, tem um canal Economia URGS EAD, Macroeconomia URGS EAD e Microeconomia URGS EAD, tá? Depois a gente pode botar o link ali. A gente tem os canais, faz alguns anos que a gente tem trabalhado nisso. E também um desafio, né, do vídeo, da produção audiovisual de uma maneira geral, é que muda a linguagem, né? Então, esse é um desafio que hoje, agora, a crise do coronavírus está impondo a nós, de ter que refazer a linguagem, né? De ter que aprender novas ferramentas para poder dizer coisas que a gente estava treinado a dizer no quadro, por exemplo. Né? Isso não é fácil, tá? Os professores, de uma maneira geral, eles têm uma... Não é exatamente uma resistência, tá? Mas tem um certo desconforto inicial com gravar no estúdio, por exemplo, né? É diferente da sala de aula, tá? Então, a gente também fez na sala de aula, convidamos alunos, né? Montamos cenário para o professor dar na sala de aula, e aí a gente encontrou um problema técnico, tá? Só falando da nossa experiência, tá? Que é, lá na faculdade, é tudo quadro branco, tá? E o quadro branco reflete, né? Fica impossível usar... pega alguma coisa do quadro, mas é muito difícil de administrar, né? Então, vocês vão ver ali nos canais que a gente fez, tem vários... se o Alessandro puder botar ali nos comentários gerais o de macro, né? Tem vários canais ali que a gente organizou, né? E que estão vinculados ali ao canal, tá? Então, o vídeo está organizado, tem um canal, tem os vídeos estão dentro do canal e os vídeos também estão dentro do Moodle, tá? Então, eles estão conectados e inicialmente eles estavam na página inicial do Moodle, tá? E agora a gente está incorporando os vídeos, porque isso é uma coisa legal de fazer, incorporar os vídeos, tá? Então, a gente incorpora os vídeos dentro de lições e alguém escreveu aqui, uma pausa de apresentação, Caterina. Caterina, desculpa, tá? Eu vou voltar aqui à minha pauta, tá? Eu falei do banco de questões, das estratégias de gamificação, do fórum interação dos alunos, e agora eu estava falando de produção audiovisual, tá? E contando um pouquinho da nossa experiência, tá? Que na produção audiovisual a gente usou muita coisa do estúdio ali, do CISAD, do Plagiader, né, para fazer, com algumas dificuldades de adaptação da linguagem, e depois a gente tentou na sala de aula, tá? E aí deu problemas de várias ordens, tá? Isso que a faculdade tem data show, tem computador na sala, tem rede, né? Tem cabo, tá? Mas não é fácil, não dá para fazer de última hora, assim. Tem que ter mais, enfim, tem que ter uma infraestrutura melhor ali, né? E também a gente usamos várias ferramentas, tipo OBS Studio e outros programas para fazer vídeo de casa também, tá? Que é uma possibilidade, né? Porque, no fim, a edição dos vídeos no estúdio acaba sendo um gargalo, acaba demorando muito em certos momentos e, às vezes, por uma questão de praticidade, né? Como a gente está fazendo aqui, né? Dá para fazer vídeo de casa, tá? Então, isso também, a gente tem feito muito isso. Então, o Alessandro compartilhou o canal ali, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Eu acho que esse é o de macro, né, Alessandro? O canal de macro, eu dei uma olhadinha ali, vocês vão ver, tá? Tem duas aberturas, uma abertura as duas foram feitas ali pelo estúdio, tá? A gente agradece muito, né? E tem uma mais antiguinha e uma mais moderninha ali, tá? E aí tem os canais, enfim, e tem os vídeos ali da disciplina, tá? Então, esses vídeos estão disponíveis para quem quiser assistir, mas quem está assistindo eles não pode, em tese, não acessa o Moodle, né? A menos que esteja matriculado, tá? Aplicação de provas, né? Isso que eu queria comentar com vocês, tá? E aí eu encerro a minha parte aqui, tá? Já queimei um pouquinho meu horário. Que é o seguinte, ó, a gente faz a aplicação das provas para o agendamento, tá? Então, o que acontece? A gente oferece os horários de matrícula, né, da disciplina, porque a gente é obrigado a oferecer os horários de matrícula, e oferece uma hora a mais, uma hora a menos, né?
em todas as disciplinas. Então, digamos aí, nesse semestre, né, a gente está com cerca de 1.000 alunos matriculados, tá? Então, a gente oferece aí cerca de 40 horários, né, que dá mais ou menos aí 20, 25, né, dá 25 na média, alunos por horário, tá? Que em tese seria um laboratório cheio. Só que a gente tem uma quebra, tá? Então, tem uma quebra aí de 30%, né? Então, o que a gente fez? A gente passou a agendar e com o agendamento a gente já consegue antever a quebra, tá? Então, a gente já consegue saber, pelo agendamento, quem é que não vai ir. Então, isso otimiza o espaço, otimiza o tempo dos professores, tá? Então, do ponto de vista da aplicação presencial das provas, a gente fecha o laboratório de informática ali, 30 horários, oferece para os alunos, né, esse cardápio de horários, eles marcam, eles agendam um horário, agendam uma hora, vão no laboratório com a identidade, né, com a carteirinha da URGS, são identificados e são conduzidos ao computador. Tá? E tem uma hora para fazer a prova, então a prova tem tempo, né, e ela é feita por agendamento. Tá? A Daniela está perguntando, né, quantos professores envolvidos, a gente está com 10 professores nesse semestre. Tá? Enfim, tá? Enfim, eu, de novo, tá? Não sei se pode ser um pouquinho desorganizado, mas é que a gente acaba colocando coisas do meio, tá? Então, do ponto de vista assim, de estratégias de ensino à distância que a gente usou e tem trabalhado, tá? Vamos chamar nossos frontes de batalha, tá? Banco de questões, tá? Coordenar banco de questões com os professores e fazer com que eles consigam elaborar um plano homogêneo de questões, né? Questões que tenham conversem entre si, que dialoguem com os conteúdos, tá? Isso é um primeiro desafio. Estratégia de gamificação, como configurar o Moodle para criar incentivos aos alunos, tá? Isso é um outro assunto. Fórum de interação com os alunos, como é que a gente se relaciona com os alunos em cursos com muitos alunos, né? Então, tem uma série de protocolos que a gente desenvolveu, tá? O fórum foi o que eu comentei um deles, tá? Produção audiovisual, né? Estúdio, opção do estúdio, opção de gravar na sala de aula, opção de gravar em casa. A gente tentou as três, tá? Vejam ali o que vocês acham dos resultados, tá? Mas isso é um gargalo, tá? Isso, de fato, se a URGS quiser aumentar a produção de material audiovisual de qualidade, tem que ter mais estúdio, gente, tem que ter mais capacidade de edição de vídeo, tá? E eventualmente profissionais também que nos ajudem aí, montador, diretor, outras coisas, porque para pensar séries de exercícios, para pensar maneiras que elas fiquem mais interessantes, tá? E a aplicação das provas, a aplicação presencial das provas, tá? Então a gente faz aula inaugural no auditório, né? Vocês também vão ver que tem aula inaugural gravada, tá? Então a gente todo semestre a gente faz pelo menos uma com um professor diferente, com o assunto da disciplina. Isso é feito no auditório, né? A gente convida os alunos, ela é obrigatória, e nessa aula inaugural, também quer ser um outro, tá? Um assunto para outra palestra, na aula inaugural a gente apresenta a dinâmica de funcionamento da disciplina, e a primeira coisa que a gente pede para eles é que eles peguem os celulares, tá? Então, a aula inaugural, além de eles assistirem uma aula de conteúdo, eles interagem com a plataforma Moodle pelos celulares dentro do auditório, tá? Então, isso dá para pensar o celular para várias coisas, tá? A gente consegue ter várias interações com isso, tá? O Ariel está perguntando as oportunidades de melhoria. Ariel, o que acontece? Ó? Nessas disciplinas que já foram criadas, tá? A melhoria ela é incremental, tá? Então, sempre dá para melhorar. Todo semestre a gente faz, assim, o banco de questões, tá? Ou melhora as questões, porque como a gente recebe, a gente sabe pelos fóruns de questões com problema, tá? Ou pelas questões ali, a avaliação estatística, a gente consegue saber, então a gente faz um pente fino nisso, ou criando novas questões, tá? Então, todo semestre tem ali uma organização, se a professora Luísa puder falar depois, tá? Mas ela, por exemplo, todo semestre tem um plano, né, de melhoria das questões. Outra coisa, tá? Todo semestre tem um plano de melhoria dos vídeos, tá? Porque os vídeos também envelhecem, né? Os vídeos eles são datados, né? Então tu não pode usar sempre os mesmos vídeos todos os semestres, tá? Então
ao mesmo tempo, fazer bons vídeos demora, tá? Demanda, dá trabalho, organização, horas de estúdio, não sei o quê. Então, também é feito de maneira incremental, tá? Eu acho que a meta, assim, do projeto consolidado é a gente poder fazer melhorias incrementais aí de 10% a 20%, tá? Todo semestre, no banco de questões, na questão dos vídeos, na criação de novas listas de exercício, porque a gente pode criar exercícios opcionais, tá? Então, a gente tem feito isso muito, né? De exercícios opcionais, outras atividades, né? Que não necessariamente valem nota, mas que são interessantes para o desempenho pedagógico. Deixa eu ver o Ariel. Então, a Paulette está perguntando, né? O atendimento às dúvidas. Paulette, assim, ó, o que acontece? A gente se prepara para as dúvidas, tá? Então, a gente cria uma série de instrumentos para diminuir as dúvidas dos alunos, tá? Então, com relação ao funcionamento da disciplina, por exemplo, tem aula inaugural, a gente grava ela em vídeo, disponibiliza para os alunos que não puderam assistir, né? A gente criou as perguntas frequentes, criou uma série melhoramos a apresentação dos módulos, tá? Para ficar mais claro as avaliações, os critérios de avaliação, enfim, isso diminui bastante o movimento geral, tá? De dúvida no ensino à distância, que é essa parte mais técnica, mais burocrática, digamos, tá? Aí a parte de conteúdo, ela é feita no fórum, né? E é muito interessante porque, dependendo do semestre, os alunos começam a interagir e respondem, porque, como eu comentei, em Economia A, tem aluno de primeiro semestre de administração e aluno de oitavo, nono semestre de engenharia. Então, tem uma parte lá de micro que é inclinação de gráfico, tá? Então, o aluno de administração foi na dúvida, o aluno de engenharia tira, tá? Porque para ele isso é trivial, tá? Então, o fórum é muito interessante, tá? O fórum ajuda muito, tá? E resolve muito, tá? Apoia e tem várias maneiras de fazer, né? A gente faz, assim, mais no sentido de ser guichê, né? Assim, do aluno vai lá, vai pedir. A gente não faz fóruns ativos, mas também interessante, tá? A professora Rumi está lembrando um aspecto aqui, né? A professora Rumi também faz parte do EADER, tá? E ela tem essa vasta experiência ali do Plagioder, do CISAD, né? Falando de equipe, gente. E isso é um desafio do EAD, tá? EAD não é só equipamento, EAD é equipe também, né? É uma equipe que tem que ter um compromisso, né? Porque muita coisa acaba sendo feita de maneira remota, né? E tem que ter conhecimento técnico, tá? Porque isso é outra coisa, assim. Inclusive, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre isso, né? A gente sempre tem um apoio da SEAD para monitores de graduação, tá? Só que é uma dificuldade enorme, tá? Esse semestre, por exemplo, a gente está sem nenhum, a gente declinou dos monitores, porque demora muito tempo para treinar um monitor. E aí, depois que ele está pronto, ele sai, tá? Então, é difícil, tá? Porque tem a parte técnica, tem a parte pedagógica, você tem que fazer mesmo, então a gente tem controle sobre o trabalho, né? E então essa a grande questão, tá? E por isso que eu insisti aqui que os professores que estão no projeto viessem, a gente ter uma equipe comprometida, tá? Ter uma equipe que faça, que não só faça o EAD, mas também tenha um comprometimento com a qualidade, né? Que as coisas saiam bem, né? Que os alunos aprendam, de fato, eles saiam satisfeitos, assim, eu aprendi isso aqui, é uma coisa que eu não sabia macroeconomia, não sabia análise micro, né? É uma preocupação que a gente tem muito grande, né? E isso faz com que todo semestre a gente tenha melhorias incrementais aí. Tá? Então, a Luísa está comentando, né, que melhorando os exercícios e feedbacks, porque isso é outra coisa, é na parte de conteúdo do fórum, né? Porque essa parte mais, digamos, burocrática ali, técnica, a gente tira com aquelas ferramentas que eu comentei, tá? A aula presencial, né? A aula inaugural, perguntas frequentes, né? Agora, a parte das dúvidas de conteúdo, a gente consegue diminuir o movimento do fórum trabalhando nos feedbacks. Tá? Porque boas questões com bons feedbacks, né, elas são um aprendizado, né? Então, diminuindo, digamos assim, aumentando o grau de certeza do feedback, né, o grau de segurança que o aluno tem do feedback, ele acaba não procurando o fórum, ele acaba, enfim, né, procurando por conta própria e resolvendo a sua questão sem precisar fazer movimento no fórum.
a Paulette escreveu que compartilhamento de dúvidas é bem legal. Isso é muito bacana, tá? Isso é muito bacana. E tu sabe que, pois é, a gente acaba não usando o WhatsApp, tá? Um pouco assim, porque para tentar fazer isso tudo dentro de uma mesma plataforma, né? Porque senão senão acaba a gente duplicando esforços, né? E o fórum ali do Moodle tá organizado, ali depois o Alessandro vai falar, tá? Vocês vão ver, ele tá bem organizado, tá? Então, bom, gente, enfim, né, passei aqui do meu tempo, tá? Era isso, assim, como uma ideia inicial, tá? Depois a gente está à disposição aí para trocar mais ideias, tá? Então, eu pediria, então, que o pessoal passasse o professor Alessandro para apresentador, porque a professora Luísa não conseguiu acessar o áudio dela. E a professora Alessandra faz a segunda parte, tá? Que é uma apresentação mais, digamos assim, mais pé no chão, tá? Pé no barro, tá? De como é que a gente faz a oficina do negócio, tá? Professor Alessandro, bom dia. Alô, bom dia a todos. Só para comentar, pedir para passarem para a professora Luísa, pois a professora Luísa conseguiu entrar no sistema, ela está disponível para apresentação, por favor. Oi, eu estou falando do celular e não sei se está dando para ouvir o áudio bem. Tu consegue usar fone, Luísa? Eu estou usando. Tá. Tá. Como é que eu tá vou agora? eu vou passando a tua apresentação, tá, Luísa? Tá. Obrigada. É a Silvia, né? Isso. Tá, Silvia, obrigada. Bom dia a todos, então. Obrigada, Fabian e o Alessandro, que se prontificou a fazer a apresentação quando eu achei que não ia conseguir fazer. Eu preparei a apresentação, que nem o Fabian comentou, então só com alguns aspectos mais práticos, assim, que de repente podem ser replicados pelos colegas. Eu acho que tem várias coisas que já foram ditas, então eu não vou repetir para deixar mais tempo para o debate. E eu vou, então, Silvia, se tu puder, pode passar já para o próximo slide, por favor. Isso é só para dar uma ideia, né, do modelo de disciplina do EADER. Então, o Fabian, ele criou inicialmente esse modelo que a gente tem replicado para as disciplinas que a gente faz no DERE, né? Esse modelo ele é composto por uma aula inaugural, que é presencial. Alguém disse que não consegue ver a apresentação. Eu não sei se tem como... eu vejo aqui no meu computador. Tá, bom, então talvez seja uma outra questão. Eu vou continuar. Esse modelo ele é composto por uma aula inaugural presencial, 15 módulos de conteúdo, que são todos feitos via plataforma Moodle, 2 avaliações presenciais, que é o gargalo que a gente está enfrentando hoje em dia, né? Porque então ali a gente chegou num ponto que realmente ficou complicado para continuar, porque a avaliação presencial, como o Fabian explicou, é um ponto fundamental da maneira como a disciplina está organizada. E, se for necessário, então, o exame também é presencial. Eu vou comentar um pouco sobre como, então, esses módulos, né, eles estão organizados, que é, acho assim, a parte mais interessante para quem eventualmente estiver procurando ideias para usar nas suas disciplinas. Pode passar, por favor, Silvia. Então, o módulo de conteúdo da nossa disciplina, ele tem 3 partes principais. Um documento que a gente tem trabalhado ao longo dos semestres, que é o que a gente chama de Leia-me, né? E, basicamente, é uma instrução para o aluno. Então, o aluno, ele abre o módulo, às vezes eles nem olham, imagino, mas ele explica exatamente o que a gente espera que ele aprenda naquele módulo, né? Quais são os objetivos, quais são os recursos que ele vai encontrar e qual é o prazo, eventualmente, que ele tem para realizar essas atividades. Depois disso, ele tem a parte das leituras e dos vídeos para o módulo, que eu vou comentar um pouco também, ideias que, eventualmente, vocês podem aproveitar. E a parte dos exercícios. Como o Fabiano falou, a gente tem vários tipos de exercícios, né? Que eles são pensados para diferentes propósitos do aprendizado, e no nosso caso, como é uma disciplina completamente EAD, para a gente garantir que o aluno tenha uma frequência na disciplina.
Então, aqui vocês podem ver, né, esse é o visual da nossa disciplina no EAD, né? Esse é o modelo de análise macro. Então, tem uma parte inicial ali do mural de notícias e avisos. Essa ferramenta do Moodle, claro, posso deixar a apresentação disponível. Esse mural de notícias, a vantagem dele é que quando a gente manda uma mensagem ali, ela vai automaticamente para todos os alunos matriculados na disciplina. Então, por exemplo, os avisos que a gente precisa que eles leiam, né, que eles tenham acesso, isso tudo a gente usa pelo mural de avisos. Embaixo ali agora tem uma pesquisa sobre a questão, né, do período de excepcionalidade, que a gente está levantando alguns dados para ver como é que nós vamos dar encaminhamento para a disciplina na situação atual. E aí ali vocês podem ver, então, que tem as 3 primeiras caixinhas, né, são as regras e regulamentos, o canto nerd, que nada mais é do que o fórum, e a aula inaugural, que são esses aspectos que o Fabian estava comentando na apresentação dele. O que acontece? Tudo que a gente quer que eles leiam, né, aparece como pré-requisito para as próximas atividades. Então, ele não consegue fazer o módulo 1 se ele não tiver lido o plano de aula, se ele não tiver mostrado que ele sabe fazer uma postagem no fórum, enfim, que ele não tenha feito todas as atividades que a gente determinou que ele deveria fazer para poder seguir adiante. Uma outra coisa que, de repente, pode ser interessante, né? A gente deixa programado a abertura de todos os módulos para o mesmo dia e o mesmo horário da semana. Então, no início do semestre, a gente programa tudo né, todos os módulos para abrir. Nosso dia é segunda-feira, às 14h, que foi um dia e um horário que a gente chegou à conclusão que dava tempo da gente resolver eventuais pendências, né, dúvidas e tal, que eles tinham no final de semana. E aí, então, é um horário que abre e eles já têm vamos dizer assim, ele dá uma automatizada no nosso processo e diminui a carga de trabalho durante o semestre. Então, é uma coisa que a gente consegue fazer antes, né? E aí, quando a disciplina está rodando, a gente tem muito mais demanda com as nossas disciplinas presenciais, outras atividades da universidade, e o EAD, ele vai andando um pouco sozinho, né? Durante o semestre, a gente fica mais na questão dos fóruns. Demora um tempo para fazer isso rodar, mas uma vez que se organiza, né, ele começa a andar muito bem. Agora, análise macro, economia A e mesmo micro, que foi a última disciplina que a gente montou, elas estão num patamar assim de maturidade que o trabalho diminuiu consideravelmente. Claro que, né, tem questões de atualização do conteúdo, mas ajudou bastante. Pode passar, Silvia, por favor. Então, quando, né, ele clica ali em um desses módulos, essa é a estrutura que aparece para ele, né? Então, tu tem o Leia-me ali, que eu comentei com vocês, os recursos, a lição e os exercícios, que são os tipos de exercícios que a gente aplica com eles. Ali naquela caixinha do lado, né? Eu não sei se vocês têm, né, se vocês trabalham com isso também ou não, mas é a ideia de conclusão de atividade, né? Então, a caixinha com o verdinho, ela mostra que o aluno concluiu aquela atividade. Vocês notem que a gente não demanda, né, que eles concluam o Leia-me, a leitura ou o vídeo. Isso não vai computar para a nota final deles. Mas tudo que tem essa caixinha, ela é um pré-requisito para o aluno poder, então, seguir adiante. Pode passar. Bom, então quais são as dicas que eu vou falar para vocês e vou resumir porque o Fabian já falou várias delas, tá? São 4 dicas principais. A primeira é a questão da organização do banco de questões em um formato de árvore, mais ou menos, né? Vou falar sobre isso a seguir. O uso da ferramenta lição para encadear vídeos e exercícios, que funciona bem também e é fácil de fazer, dá para duplicar, né? Depois que tu configura o primeiro, tu pode duplicar a configuração e só mudar o conteúdo. A configuração dos exercícios para diferentes propósitos de aprendizagem ou de frequência, né, que vocês tenham, e a organização do fórum por assunto. Pode passar.
Bom, então aqui eu organizei no formato do card, né, que a SEAD sugeriu. Então, o que é a árvore do banco de questões? É basicamente uma divisão do banco de questões em pastas, né? Então, não é nem nada muito tecnológico, assim, é só como a gente pensou, né, isso. Então, qual é a vantagem? A vantagem disso é que a gente consegue criar questionários diferentes que vão seguir o mesmo padrão de dificuldade, né? Porque daí dá para pensar que a gente coloca questões parecidas dentro das mesmas pastas e depois a gente consegue selecionar essas categorias para formar questionários aleatórios. Então, isso significa que os alunos eles não vão ter acesso ao mesmo questionário, mas eles vão ter acesso a um questionário muito parecido, que a gente vai conseguir controlar o nível de dificuldade. E a gente pensou isso no modelo da nossa disciplina, né? Que questões de exercício não vão se repetir em provas ou no exame, porque elas estão todas separadas. Então, eu não tenho, vou usar, né, o nosso exemplo aqui. Pode passar, na verdade, para o próximo slide, que eu acho que eu coloquei ele. Pode passar mais um. Ó, esse é o nosso formato, tá? Então, a gente tem duas grandes galhos dessa árvore, né? As questões para os módulos, que são questões de exercício, e as questões para as atividades avaliativas. Então, a questão que o aluno faz no módulo, ela não se repete quando ele está fazendo a atividade avaliativa dele, nem na revisão para a prova, que é o que a gente chama de estudo dirigido, nem na prova, nem no exame. Isso, claro, qual é o problema, né, ou vamos dizer, a dificuldade de fazer isso? É ter o tempo, né, para fazer o banco de questões, porque isso demanda muito tempo. Então, para a nossa meta, né, inicialmente, ela era ter um conjunto de 20 questões, pelo menos, né, nos módulos, para formar um questionário de 10 questões. Depois, para as provas, etc., que a gente vai juntar, né, mais módulos diversos módulos em um mesmo questionário. Então, a gente tem, por exemplo, para o estudo dirigido, que são 25 questões, a gente pega, na nossa meta, né, era ter pelo menos 5 questões para cada módulo. A mesma coisa para a prova, e aí para o exame, que junta 25 módulos, então a gente tinha como meta ter só 2 ou 3 questões de cada módulo, porque eu não estou conseguindo acompanhar o fórum aqui. Não, o pessoal não estão alegando que não estão ouvindo. Eu te ouço bem. Não sei se... só uma orientação, de repente, para o pessoal atualizar a página. Aqui eu estou ouvindo normalmente, mas tem várias pessoas que perderam o teu áudio. Deixa eu ver. E agora? Alô, 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 alô? É bem estranho mesmo. Não, eu te ouço bem. Acho que voltou. Acho que voltou. Obrigada. Então tá bom. Tá. Ok. Bom, continuando então. Né, esse é um modelo que a gente usa, mas enfim, né, cada um pode adaptar isso da maneira que achar melhor. Pode passar, então. Vamos para a próxima dica, digamos assim, né? O uso da ferramenta lição para encadear vídeos e exercícios. O formato lição, né, ele é muito interessante porque dá para usar para várias coisas. Ele é mais interativo do que as outras ferramentas, né? Então, a gente tem usado para encadear vídeos curtos. A maioria das questões são sempre objetivas, assim. São vídeos curtos com aquilo que a gente acha que o aluno deveria aprender ou aprender, né, de um vídeo específico. Então, ao invés da gente ter na página do Moodle, vamos dizer assim, 3 videozinhos de 5 minutos, mais ou menos, cada um, e depois os exercícios, né, de maneira separada, que era o que a gente tinha no início, a gente começou a fazer o seguinte,
formata uma lição, né, em que o aluno clica para assistir as videoaulas, ele tem a opção de assistir todos os vídeos e ignorar as questões, essas questões não são questões que a gente cobra deles, né? Ou ele tem a opção de assistir o vídeo e clicar para fazer questões de fixação daquele conteúdo específico. E a gente também indica para ele qual é a página do livro que ele tem que está associada com aquele conteúdo que está sendo explicado no vídeo. E aí também é bem importante a questão dos feedbacks, né? Então, acho que pode passar para o próximo, que eu acho que eu coloquei um exemplo. Ó, então, né, como que aparece? Claro, a gente não teve tempo ainda, estrutura para fazer isso para todas as videoaulas, mas nos módulos que tem mais vídeos, né? Então, como é que aparece? Ele clica ali, videoaulas do mercado de trabalho, acho que tem alguém com o microfone ligado. E aí ele né, vai aparecer ali, a gente vai dar uma pequena instrução para ele do que é, e ele vai então acessar a primeira, né, parte da lição, vai aparecer essa opção de ver o primeiro vídeo, vocês podem ver ali em cima, né? Para acompanhar o vídeo a seguir, leia as páginas tal e tal. Tem o videozinho explicando, é um vídeo curto, tá? E aí no final ele pode ir ali questões de fixação no mercado de trabalho. Esse é o primeiro de 3 vídeos, né? Então, se ele vê o vídeo e ele diz, quero ver logo o próximo vídeo e finalizar, tudo bem. E se ele não quiser, ele pode ir fazendo um a um. Isso me parece assim que pode ser especialmente relevante para disciplinas que são um pouco mais complexas, né? Essa disciplina de análise macroeconômica, alguns alunos têm muita dificuldade, porque ela, enfim, exige um conhecimento de conceitos básicos de economia que nem sempre os alunos que se matriculam têm. Então, a gente tem alguns módulos, assim, que as primeiras vezes que a gente ofertou essa disciplina, a gente teve muita demanda no fórum, né? E aí a gente vem vindo, né, nesse processo de encontrar maneiras de tentar aumentar a nossa interação com eles, né? E uma das maneiras que a gente encontrou de fazer isso foi através dos feedbacks e, né, aumentando a nossa interação da maneira que dá, né, com eles, porque realmente a gente trabalha com um número muito grande de alunos. Então, a professora Paulette, né, acho que tinha falado antes do grupo de WhatsApp, para nós, assim, a disciplina de análise macro tem 180 alunos. Então, para nós, assim, um grupo de WhatsApp é realmente inviável, né? Nesse momento é um volume muito grande de alunos. Pode passar. Então, tá, a próxima dica, né, seria a questão dos modelos de exercícios. E aí, Alessandro, teu microfone está aberto. Obrigada. Né, qual é a ideia, então, da configuração dos exercícios para diferentes propósitos, né? Então, como o Fábio já tinha comentado, então a gente pode pensar tanto em termos dos pré-requisitos para o aluno poder fazer aquele exercício, qual é o tempo que ele vai ter, qual é a duração, e a gente pode linkar isso com diferentes propósitos que se tem, né? Então, no nosso caso, é muito a questão da frequência que esses alunos têm no ambiente virtual, para garantir que eles estejam construindo gradualmente conhecimento, né, e que não seja simplesmente uma disciplina que fica lá na gaveta e que antes da prova ele vai lá, faz o que tem que fazer e simplesmente passa, né? Então, da maneira como a gente organizou, se o aluno não frequentar com uma certa frequência as atividades fecham e ele não consegue mais fazer e se ele não fizer absolutamente nada, ele tem que tirar 10 na prova para poder passar. Então, é uma maneira, né, que a gente encontrou de né, penalizar o aluno matão e garantir, então, que eles frequentem. Pode passar, então.
quais são os nossos, né, como é que a gente, só para dar ideias, caso vocês queiram replicar isso de alguma maneira. Então, no nosso texto, no nosso exercício do tipo lição, o objetivo é que o aluno leia um pouco mais do que o livro-texto. Normalmente é um texto curto, de jornal, ou um pedaço de algum outro texto que a gente julgue relevante, né? E que depois ele tem que responder cerca de 5 a 10 questões, e o objetivo desse exercício é que ele frequente o ambiente. Então, se ele não entrar e ele não fizer, fecha. Ele tem 2 semanas para fazer, e depois ele não pode mais fazer. A gente faz 10 lições desse tipo, né, ao longo de 15 módulos, então não é todo módulo que tem, mas né, tem 10 ao longo do semestre, e isso no final vai contar 10% da nota final. O nível de dificuldade é fácil, né? Sim, eu vou passar os critérios, vão estar a seguir. É um nível de dificuldade fácil, porque nosso objetivo aqui não é, nesse exercício, né? É simplesmente garantir que ele esteja frequentando. Ele tem 1h30 para fazer, mas né, normalmente eles usam muito menos que isso para fazer. Então, pensando na... tá. Essa é uma pergunta legal da Juliana, né? Sobre a questão do banco de questões. Na lição não tem banco de questões, né? Porque a gente, pelo menos eu desconheço alguma maneira que dê para fazer um questionário aleatório usando a lição. Então, nesse caso, as questões, até onde eu sei, elas são sempre as mesmas. Assim, a gente tenta colocar tenta variar as lições, né, ao longo dos semestres. Então, até para manter o conteúdo atualizado, né? Mas, de novo, o objetivo não é o conteúdo, né, na lição. O objetivo aqui é que a criatura venha e frequente o ambiente com uma certa regularidade. Aonde a gente vai testar o conhecimento deles, né, se eles realmente estão entendendo aquilo que eles estão estudando ou não, é no questionário do tipo teste seu conhecimento, que é um questionário aleatório, então, construído com 10 questões daquele banco que eu mostrei antes para vocês, e aí na estrutura de gamificação que o Fabian comentou. Então, eles estão todos encadeados. Se ele não faz o 1, ele não consegue fazer o 2, ele não consegue fazer o 3, e ele não consegue fazer a revisão para a prova. Então, né, ele é um objetivo diferente, né? A gente usa ele para um outro objetivo, e por isso ele também está configurado de uma outra maneira. Ele tem um peso maior na nota final do aluno, né? 20%. O nível de dificuldade é médio, né? Então ele já é mais difícil que a lição, e ele tem uma nota mínima. O que isso significa? Que para ele fazer o verdinho aquele, né, na atividade concluída, ele precisa tirar pelo menos 5. E a nota dele vai ser calculada pela média das tentativas. Então, quanto mais ele fizer, né, se ele fizer as primeiras, assim, só para tentar ver quais são as questões e depois fazer de verdade, tirar uma nota boa, né, nessa maneira como a gente configurou, isso não funciona. Porque ele pode fazer quantas vezes ele quiser, mas todas as vezes que ele for e fizer uma nota baixa, né, isso vai contar contra ele, e mais vezes ele vai ter que fazer tirando uma nota alta. E toda vez que ele entrar, o questionário é diferente, né, porque são né, 20 questões que a gente tem no banco de cada módulo, mas esse número vem aumentando a cada semestre, né, que a gente consegue colocar algumas questões a mais. Pode passar, Silvia, por favor. Bom, então, aí tem a outra ferramenta, né, que a gente usa, que é a revisão para a prova, que a gente chama de estudo dirigido. Então, esse questionário, ele tem exatamente a mesma configuração da prova e para o aluno fazer em casa, né? Então, a gente dá 24 horas para ele fazer esse exercício, abre mais ou menos 15 dias antes da semana de provas, e é um nível de dificuldade bem difícil. Então, a gente faz de propósito, naquele banco de questões,
as questões do estudo dirigido, elas são mais difíceis que as questões da prova, porque a gente sabe que os alunos estão em casa, né, e que eles vão poder acessar o material. Então, a dinâmica, né, do EAD e da aula presencial, ela é um pouco diferente nesse sentido, porque a gente, né, pode usar esse tipo de ferramenta que funciona um pouco diferente na aula presencial. Bom, são 2 provas, então são 2 revisões, né? Um antes de cada prova, que vai contar 20% da nota final. E a gente tem também, que foi uma ferramenta que a gente desenvolveu nessa disciplina de análise macro, que é uma disciplina que tem um nível de dificuldade um pouco maior para os alunos, que são exercícios para praticar, né? Então, a gente chama eles de batatas quentes ou de pratique seu conhecimento, né? Então, tem o teste seu conhecimento, que conta nota, e o pratique seu conhecimento, que não conta nota. É a mesma configuração do teste seu conhecimento, só que o aluno pode fazer quanto ele quiser. Isso aí fica aberto, não fecha em semana de prova, não conta nota, não tem pré-requisito. A gente tem como meta ter 1 por módulo. Como é uma coisa que a gente começou a fazer há pouco tempo, a gente ainda não tem muitas questões para ofertar nessa modalidade, mas ela também seria uma pasta diferente naquela árvore do banco de questões, né? Então, a ideia é que a questão que ele faz para praticar, ela não se repete na questão do teste seu conhecimento. Pode passar. Então, alguém tinha perguntado, né, da configuração das avaliações. Essa tabelinha, a gente apresenta para eles no primeiro dia de aula, né? Então, assim, como é que a nota deles vai ser calculada, né? Tu tem o pratique seu conhecimento, não conta nada, né? Ele vai estar lá, ele é uma atividade, mas é um exercício, mas é um exercício que não conta nota. O teste seu conhecimento, o aluno vai encontrar 10 questionários ao longo da disciplina que vão ter um peso total de 20% no cálculo final da nota. A lição, ele vai fazer 10 ao longo do semestre também, e vai ter um peso final de 10% da nota dele. O estudo dirigido, ele vai encontrar 2 ao longo do semestre, que vão ter 20% de peso, né, na nota final, e 2 provas que vão ter o peso de 50% no total da nota dele. E aí tem as outras configurações ali, né, que eu acho que eu já comentei um pouco, então também não vou ficar me repetindo aqui para não estourar o tempo. Depois, se alguém tiver alguma pergunta específica disso, a gente pode falar mais. Pode passar, por favor. E o último assunto, então, né, que é a questão da organização do fórum por assunto, que também foi um aprendizado que a gente teve ao longo dos anos, né? No início, a gente tinha um esquema que era, na configuração do módulo, no final, a gente tinha um espaço para o fórum, mas isso tornava muito difícil o controle, né, do fórum, porque, às vezes, pelo semestre já estava lá perto da prova e tinha aluno postando no fórum do módulo 1. Isso significava que toda vez a gente, para conferir o fórum, a gente tinha que entrar em todos os fóruns de todos os módulos o tempo inteiro, que era totalmente inviável quando a disciplina começou a ganhar, né, um número muito grande de alunos e tal. Então, o que a gente fez foi criar um fórum só, que os tópicos são a gente que cria, tá? Antes do semestre começar. E, basicamente, a gente orienta os alunos aonde eles devem postar, e tópico criado por aluno é excluído. Porque o aluno, ele é orientado, então, que ele tem que postar no lugar no lugar apropriado, né? E ali ele vai receber a resposta para a dúvida dele. É muito fácil de fazer, né? Então, isso talvez seja um ponto positivo, assim, e diminui o trabalho que a gente tem em achar as perguntas, porque às vezes a gente não respondia perguntas porque a gente nem tinha visto que tinha uma pergunta. Então, isso, né, diminui e também organiza, né, de maneira geral. Pode passar que eu acho que coloquei os tópicos que a gente usa. Então, como é que a gente organiza isso, né? Essas são as categorias de
dos nossos tópicos. Questões administrativas e dúvidas sobre o funcionamento da disciplina. Então, tem um lugar para eles postarem dúvidas desse tipo. Se a pessoa identificou algum problema técnico, tem um lugar para ela avisar também. Dúvidas sobre as provas, né, atividades avaliativas da primeira e da segunda área e um fórum por módulo. Tem funcionado muito bem, assim, às vezes vem um aluno e cria um tópico diferente, alguma coisa assim, mas aí a gente responde para ele, né, e em seguida deleta o tópico que foi criado. A gente orienta ele a postar no tópico correto, né, e aí então fica uma coisa mais organizadinha. Pode passar? E era isso, então, eu fico aí à disposição também. Não sei se eu deixei passar alguma pergunta aqui do chat, e a apresentação, ela com certeza fica à disposição de quem quiser, e, enfim, fico aí disponível para a gente conversar mais agora. Obrigada. Acho que eu anotei pelo menos duas questões que acho que não foram respondidas. Não sei se tu já responde agora, antes da gente passar para os próximos, né? Acho que uma era essa, essas questões são todas objetivas que o Eros está falando, mas a Juliana já tinha colocado. Bom, sobre as questões, a maioria delas são questões de VOF, múltipla escolha, né? Às vezes aquela que dá para escolher mais de uma opção. Questões de associação a gente usa bastante, e a gente usa questões, às vezes, de resposta numérica, tem algumas também, e resposta curta. O problema da resposta curta, né, que normalmente é uma palavra ou duas, é que às vezes essas questões às vezes são as que dão mais problemas, assim. Então a gente acaba achando uma outra maneira de formatar essa questão de maneira que o aluno não tem que digitar, né? A gente entende que isso não é o melhor formato, mas com o número muito grande de alunos que a gente trabalha, às vezes essa acaba sendo a alternativa, pelo menos por enquanto. Não sei se, né, tem outros colegas aqui também que, de repente, querem participar, tem outra visão sobre a questão das questões, mas do que eu me lembro, assim, do que a gente fez, a maioria eu acho que é objetiva, ou, né, de certa maneira objetiva. E outra questão, acho que antes da gente passar para o próximo, depois no final ainda a gente pode fazer um tempo para perguntas gerais, se as imagens utilizadas são próprias, né? Como fica a questão dos direitos autorais, né? Pergunta da Daniela. Sim, essa é uma excelente pergunta e é uma questão que a gente já quebrou a cabeça. Tem a questão do Creative Commons, né? Então, as imagens que a gente usa são aquelas que são, pelo menos em tese, né? Que não tem questões de direitos autorais, mas eu confesso, assim, que é uma... Eu não me sinto... A gente não teve... É uma coisa que nem o Fábio falou lá no início, foi fazendo o avião voando, e a gente tentou se informar, né, e fazer o melhor para não quebrar nenhuma regra de direitos autorais, etc. Mas eu confesso que o meu conhecimento nesse sentido é bastante limitado. Em algum momento a gente teve uma discussão, e aí os colegas, por favor, me corrijam se eles se lembrarem disso de outra forma, mas que a gente entendia que havia uma certa proteção por ser para fins de educação, né? Como não existe ninguém está ganhando dinheiro com isso, né? E é para um fim educacional, então a gente sim, sempre a fonte ou a autoria da foto, vídeo, isso sim. Mas até assim, acho que é um ponto bem, bem importante, e se alguém quiser compartilhar orientações sobre essa questão, eu estaria certamente muito interessada em ouvir como é que é a experiência dos colegas e o que eles têm feito. Certo, obrigada, Luísa. O Alessandro gostaria de dar seu depoimento, seria isso?
Pode ser, pode ser. Bem rapidinho. Bom, creio que me ouvem. Só para acrescentar alguns elementos que a Luísa comentou, acho que o que eu queria marcar bastante em termos na nossa atividade no EADL e na construção das disciplinas é a questão do trabalho em equipe, do trabalho conjunto. Eu acho que esse é para mim, que pelo menos há 10 anos eu dava aula em instituições de ensino superior, antes de entrar na universidade. Isso é uma quebra de paradigma na minha concepção, porque a gente acaba muitas vezes pensando a aula como uma atividade muito autoral, muito centrada na individualidade do professor, no estilo do professor, nas concepções do professor. As disciplinas que a gente montou no EADERE, a gente recebeu um legado já do Fabian, que é o idealizador e o protagonista desse projeto principal, foi a disciplina de Economia A. E a gente construiu, na sequência, como a Luísa comentou, a macro e a micro. E a gente construiu a macro e a micro muito numa estrutura compartilhada, numa estrutura coletiva. Então, essa, digamos, foi para nós o principal aprendizado. Eu acho que é o que qualifica muito o projeto, porque a gente, basicamente, a gente pensa cada disciplina numa estrutura com 2 a 3 professores, estruturando ela, porque existe uma distinção entre a construção da disciplina e a condução da disciplina. Né? O processo de construção da disciplina é bastante trabalhoso, é bastante cansa, exaure bastante. Óbvio que a gente tem depois a vantagem da condução, que é distinta. Mas o processo de construção da disciplina feito coletivamente é um exercício acho muito interessante, muito rico, quebra muito uma concepção que a gente tem muito arraigada dessa noção de autoria individual, né? E permite que a gente construa conhecimentos compartilhados e incorpore visões diferentes. Então, é um processo, pelo menos para a minha perspectiva, não só produtivo, no sentido de construir a disciplina, construir o processo de ensino-aprendizagem, né? Mas também para nós, assim, como profissionais, assim, eu acho que é uma coisa muito rica. Em relação às questões, digamos, de avaliação, de desempenho, é um processo crescente. Eu chamaria a atenção que a gente é um processo, como o Fábio colocou muito bem, cumulativo, e essa perspectiva tem que ser dada. Acho que também um outro paradigma que às vezes se tem em relação ao ensino à distância é que eu faço e se encerrou, o que não é real. Né? A gente tem que ter um processo contínuo de qualificação, de transformação, de revisão, de avaliação do material que a gente produziu, dos arranjos, das estratégias pedagógicas que a gente atualiza. Existe um ciclo de vida para as disciplinas EAD que tem que ser revisto, tem que ser sempre reconceituado, né? A gente tem que revisar, porque envelhece, esse talvez seja o principal ponto. Os vídeos, a coisa, ela envelhece, né? E talvez até, não sei, mas às vezes a sensação que dá por estar numa mídia, ela envelhece mais rápido. E outra coisa que eu acho que é bastante relevante comentar, que é um elemento também que, dentro disso que a gente está discutindo de imagem, etc., é uma coisa a se pensar que, por exemplo, constatar que os nossos canais do YouTube, eles são abertos. Tá? Mas a gente tem adotado essa perspectiva. E a gente, com isso, a gente tem feedbacks e retornos de praticamente todo o país. A gente tem vídeos com 2.400 reproduções e com bastante comentários, bastante sugestões, bastante críticas. Então, é bastante interessante a gente considerar e em que medida também, pensando numa coisa mais estratégica, uma coisa mais de projeção da imagem da universidade, esse elemento de disponibilizar essas disciplinas para o público externo à universidade. Né? É uma estratégia que algumas universidades dos Estados Unidos utilizam, existe uma concepção disso. Creio que isso é uma coisa que a gente deve, talvez, pensar mais devagar, assim, mas a gente, no EADER, a gente tem disponibilizado esses vídeos
para o grande público, para o externo da universidade, tem tido retornos interessantes em termos de tanto de feedbacks positivos, quanto de críticas e sugestões de aprimoramento. Então, também isso é uma coisa interessante, porque também projeta a imagem para o público externo. Tá? Bom, acho que, grosso modo, o que eu queria acrescentar do que foi discutido é isso. Principalmente essa ideia que eu queria frisar, para mim é bastante relevante, do trabalho coletivo, da gente ter, acho que é uma realização desse projeto, ter construído um grupo e construir disciplinas em grupo, e como processos coletivos de diversos professores. Eu acho que essa é uma experiência que, para mim, como docente, foi muito rica, muito interessante. Era isso que eu queria colocar. Agradeço. Obrigada, Alessandro. Então, convidamos agora o Maurício, outro professor que faz parte do projeto EADERE. Maurício, está ouvindo? Oi, estava ativando a câmera. Ah, tá bem. Obrigada. Bom dia a todos. Eu não tive a mesma experiência que outros professores tiveram de pegar uma disciplina desde o início e da sua construção. É até interessante para ver uma perspectiva um pouco diferente. O Fábio já vem trabalhando então, há bastante tempo, né, no IAD, como ele explicou bem, e ele sempre se manteve firme, né? Entrou e saiu professores, ele continuou mantendo o projeto sempre ativo, o que foi bem importante para a gente. Então, eu seria, acho que, dessa terceira geração, depois tem uma quarta geração que veio depois de mim. Mas, então, por exemplo, na disciplina de análise macro, a minha principal contribuição de início foi na construção do banco de questões, e foi interessante observar o desenvolvimento, e conforme a gente criava uma nova questão com feedback mais simples, ou sem feedback, o volume de questionamentos era elevado. Aí, conforme o andamento dos semestres, a gente conseguiu reduzir esse volume, embora sempre uma questão e outra se mantém. Então, e é interessante que para cada tipo de disciplina tem um certo desafio que também tem que sempre levar em consideração os alunos, né, que estão ingressando. Então, por exemplo, nessa análise macro, tem um conjunto de conteúdos que eu dou em teoria macroeconômica. E algumas questões eu buscava modificando, mas reproduzir de forma semelhante em análise macro não dava muito certo. Então, a gente sempre tem que estar com uma constante aprendizagem, inclusive se mantendo, não encerrou esse processo, é um processo contínuo, então a gente sempre tem que estar se aprimorando. E outra experiência foi em ECOA, que é um grupo maior de alunos. Nessa eu contribuí com questões e com vídeos, que são processos pedagógicos distintos, né? E é importante frisar essa questão que o Fábio falou também, de ter disponibilizado um conjunto maior de recursos, não só para a produção do vídeo em si, mas mesmo também para a edição, né? Às vezes a gente consegue fazer um vídeo caseiro, mas tem mais dificuldade na edição, e esse suporte é bem importante para a gente. Bom, enfim, só para ressaltar, o mais importante que eu vejo da nossa experiência é, como o Alessandro falou, de uma atuação em conjunto, né? Cada professor tem suas expertises, conhecimentos. Eu comecei no EAD com um nível de conhecimento menor que os colegas, por exemplo, em diversos momentos na elaboração das questões, no entendimento do processo, eu contei com o auxílio deles. E esse tipo de trabalho eu acho que é essencial para ter um bom projeto de EAD, esse compartilhamento de conhecimento. Era isso. Um abraço a todos. Obrigada, então, Fabian, Luísa, Alessandra, Maurício. Acho que foi uma manhã de muitos aprendizados, né? A experiência de vocês realmente é muito inspiradora para outras unidades que queiram trabalhar, né, com educação à distância. É uma experiência consolidada e mostra bastante reflexão, né? E experimentação também, né? Para você chegar nesse formato que
vocês têm hoje, né? Foi muito trabalho, a gente consegue perceber isso na fala de vocês, né? O banco de questões e a questão objetiva sempre é polêmica, né? Então tem todo esse cuidado para fazer uma boa questão objetiva, né? Não é uma questão que a gente vai lá e vai achar a resposta no material, né? Então tem toda uma estratégia e aí vocês usam outras experiências, né, para produzir essa questão. O Banco Nacional de Itens, né? Então, eu acho que é bem importante, até o Fábio me mandou o material ali, porque é um desafio construir uma boa questão objetiva. E pensando, né, no ensino massivo, né, imagina 1.000 alunos, né, é inviável fazer questões dissertativas, né. Então, realmente é super legal. As estratégias de gamificação também, que vão, de certa forma, motivando os alunos, né, a querer acessar o conteúdo, a querer ir adiante, e desafiam, né, o fórum, porque também tem um canal de comunicação, né, porque às vezes a gente critica muito essas experiências de educação à distância, que são só a disponibilização de conteúdo e pouco contato com o professor, pouca interação, pouco espaço para colocar as dúvidas. Então, a experiência de vocês tem o fórum ali super organizado também, um fórum de conteúdo, principalmente. Tem vídeos, nossa, muita coisa legal, muita coisa bacana. A lição, que também, de uma certa forma, é uma maneira de engajar o aluno. E as provas presenciais, né, que é uma das necessidades da educação à distância, né, é uma das regras, né, que então as atividades à distância precisam ter uma avaliação, pelo menos uma avaliação presencial, então, né, vocês fazem 2 provas presenciais. Então, assim, eu acho, nossa, muito bacana a experiência. E agora a gente abre, então, para perguntas, né? Não sei se o Fábio quer retornar, se a Luísa quer colocar a câmera aqui também. E aí a gente abre para perguntas. Eu anotei algumas agora que acho que talvez tenham surgido outras, né, no chat, então a gente vai tentando responder. Eu vi que ficou uma da Flávia. Como vocês avaliam a frequência no curso? Eu acho que eu posso responder essa, tá? E aproveito e faço um comentário sobre uma questão ali que a Luísa tocou e que a gente tem usado muito, que são as pesquisas com os alunos, tá? Porque o que acontece? Nessa disciplina que a Luísa mostrou, nas disciplinas essas, os alunos têm uma pesquisa que a gente chama de você, tá? Que é para saber um pouco o perfil do aluno, assim, um pouco entender também, assim, necessidade de infraestrutura, né, de dispositivo, se tem acesso à rede, se tem acesso a dispositivo, a celular, a laptop, essas coisas, né, computador, experiência com EAD. Depois a gente tem uma pesquisa de 1 mês, de avaliação de 1 mês, onde tem campo texto também, tá? Então os alunos podem escrever. E também a gente tem uma pesquisa de avaliação final, tá? E agora a Luísa mostrou ali, né? De repente ela podia comentar. Ela passou uma pesquisa sobre a situação do coronavírus, né? E isso é interessante, tá? Porque eles escrevem bastante. E a gente criou uma prática de ler os comentários, né? E filtrar esses comentários e procurar consertar ou, enfim, melhorar aquelas reclamações que acabam aparecendo, né, nessas pesquisas. Isso ajuda a melhorar bastante, tá, o grau de satisfação com a disciplina. Tá? Com relação ali à avaliação, às presenças, né, acho que também a Luísa pode falar mais, mas todas aquelas atividades ali que ela mostrou, as lições, os testes de conhecimento, os estudos dirigidos, eles contam presença, tá? Então, a gente está contando a presença por atividade, né, e tem mais ou menos uma atividade aí que conta a presença por módulo, tá? Então, era isso, tá? Bom, então, para complementar o que o Fabian falou, e eu estou olhando aqui as perguntas também que estão vindo, né? Essa questão da frequência, o Moodle, ele tinha antigamente, logo que a gente entrou, que a gente começou a ofertar análise macro, né, que foi 2018-2,
existia um mecanismo que agora me falha a memória, eu esqueci o nome dele, que permitia que a gente controlasse a presença dos alunos, e isso foi desativado por algum motivo. Então, agora o que a gente usa com base nesses exercícios que eu comentei com vocês ali que a gente tem, né? Então, a gente faz um cálculo mais ou menos da frequência deles com base nos exercícios. Não é perfeito, né? Mas depois que foi desativado esse plugin, foi a alternativa que a gente encontrou por enquanto. Sobre as disciplinas do... Desculpa, Silvia, tu ia falar? Sobre esse plugin, era a barra de progresso, eu também era super fã. E com a nova versão do Moodle que a universidade instalou, esse plugin ele não foi atualizado. Então, a gente testou ele e deu vários problemas. E a gente está estudando uma outra forma de fazer essa barra de progresso, só que é bem diferente, né? Então, talvez para a próxima atualização a gente consiga um outro tipo de plugin, não é igual aquele que a gente tinha, mas realmente facilitava bastante acompanhar, né, o progresso dos alunos ao longo das atividades e também poder registrar a frequência. Sim, pois é. Bom, mas a gente, né, seria ótimo se pudesse voltar realmente, porque facilitava bastante. Sobre a quarentena, né, para nós tem sido, né, desafiador, acho que como para todo mundo, em todos os sentidos, né, mas no EAD eu acho que a gente está enfrentando uma questão de alguns alunos terem criado uma expectativa de que as disciplinas do EAD elas continuariam funcionando normalmente no período da quarentena. Claro que essa expectativa ela vem de alunos que, de uma maneira ou de outra, estão conseguindo manter as suas atividades, né? E eles têm, enfim, os equipamentos em casa, o espaço para estudar, internet, computador, etc., né? E não é a realidade de todo mundo. Então, o que a gente fez, né? No momento em que a URGS suspendeu as aulas, as atividades presenciais, a gente continuou liberando os módulos da disciplina normalmente, né? Então, a gente tem um módulo a cada segunda-feira, e o que a gente fez foi estender os prazos. Então, a gente falou assim, olha, vocês podem fazer as atividades, mas agora não tem mais aquele controle de frequência que a gente fazia antes. Só que aí a gente se aproximou do período que seria a primeira prova presencial. E aí a nossa opção foi por suspender a disciplina também, né? E aí, porque, né, como é que nós vamos... Não tem como fazer a disciplina presencialmente, a prova presencialmente nesse momento, e a gente também considera que não é adequado, né? Até... Não entra na legislação do EAD, como a Silvia comentou antes, né? A gente não tem autorização nem legal para fazer a avaliação à distância. Então, a gente suspendeu a disciplina, aí então a gente não liberou a revisão para a prova, e a gente pretende usar isso, né? Então, no momento em que a gente souber melhor como que as coisas vão evoluir, e o que a gente fez foi liberar a segunda parte do curso, todo o material dela, exceto os exercícios e as lições. Então, o aluno que quiser, ele pode ler e ver os vídeos, ele vai ter acesso, né, ao Leia-me e aos recursos sendo os textos e os vídeos, mas ele não vai poder fazer os exercícios, porque isso a gente só vai liberar quando as atividades forem normalizadas. E aí, então, nesse contexto, a gente fez uma pesquisa, né, sobre como é que eles estão lidando com a disciplina nesse período de quarentena, e a gente tem respostas bem diversas, né, em cada disciplina. Acho que o primeiro ponto que chama muita atenção é que na disciplina de análise macro, por exemplo, que a gente tem 180 alunos, né, a gente tem 16 respostas submetidas. Claro que dessas 16 pessoas que responderam, a maioria delas, né, 12 no caso, tem continuado com as suas atividades, mas a grande maioria dos alunos nem respondeu a pesquisa, que é uma pesquisa de simplesmente 3 perguntas, né, que demora menos de 1 minuto para o aluno responder. Na disciplina de
teoria econômica e economia A, que a gente tem 513 alunos matriculados esse semestre, a gente teve 74 respostas. Então, também é um número muito pequeno de alunos, né, que conseguiu responder à pesquisa, e desses alunos também, então, a maioria deles continua fazendo a disciplina, mas né, são os alunos que responderam. E aí a gente abre o espaço para os comentários, né, e eles... é difícil, porque a gente até se solidariza, né, com os alunos que estavam querendo continuar estudando nesse período, aqueles que têm possibilidade, né, e eles dizem, a gente não pode perder mais essa disciplina, que absurdo, uma disciplina EAD paralisar também. Então, tem questões, né, enfim, de comunicação com os alunos que a gente está aprendendo a lidar também, até com relação às expectativas deles, né, sobre o que significa uma disciplina EAD. Enfim, não sei se tinha mais alguma pergunta. Se os outros colegas querem comentar também, né? O Alessandro, o Maurício. Acho que tem uma pergunta aqui do Fernando, né, sobre as atividades síncronas, né, seja interação por videoconferência. Uhum. Não sei se consegue ver a pergunta do Fernando. Sim. Então, Fernando, eu acho que eu concordo contigo, assim, acho que realmente tem uma dificuldade da interação. A nossa experiência nesse sentido, a minha pelo menos, né, e é que às vezes que a gente quis ofertar alguma coisa para os alunos que fosse interativa, primeiro eles dizem que eles querem uma coisa interativa, mas na hora que a gente oferece, eles não aparecem. E eu acho que isso certamente assim deve variar muito de disciplina para disciplina, né? Eu acho que o perfil do aluno que vem, que a gente lida, né, varia. Então, é uma disciplina que, economia A, ela é introdutória, né, ela é obrigatória para, por exemplo, o aluno da engenharia que está no último semestre, ele não está a fim de interagir, sabe? Ele está a fim de concluir os créditos dele, e ele, inclusive, a gente teve vários problemas já de aluno que não frequentou o ambiente virtual, né, não fez as atividades da maneira como a gente programa para eles fazerem, e aí ele não atingiu a presença, de repente não foi muito bem na prova também, e esse aluno ele ficou, rodou por FF, ou então rodou na disciplina com D, e eles ficam muito, assim, indignados, né, que uma disciplina introdutória, e eles são, afinal, quase engenheiros que eles estão rodando. Então, sei lá, a nossa experiência nesse sentido não foi muito boa, né? Teve épocas que a própria aula presencial, na aula inaugural eles já não vêm, né? Vem um número muito pequeno de alunos. Quem vem normalmente são aqueles alunos ou que têm mais dificuldade com o ambiente virtual, e aí eles realmente querem entender como é que funciona, etc. Ou são aqueles alunos bem de início, né, que acabaram de sair do colégio, entrar na faculdade, esses querem interagir, sabe? Esses eu acho que até teriam uma abertura um pouco maior. Mas, no geral, eu sinto que coisas pré-programadas que eles possam clicar e fazer no momento em que eles querem, eu sinto assim que nas disciplinas que a gente oferece, isso tem uma aceitabilidade maior. Uma coisa que eu gostaria de fazer é fazer gravação fazer o feedback das questões com vídeos gravados, né? Então, ao invés do feedback da questão ser escrito, ser um vídeo gravado explicando por que aquilo estava errado, de repente uma mini revisão do conteúdo. Mas isso, né, de novo, é muito trabalho, a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai fazer em cada semestre. Não sei se
Fábio, Alessandro, Maurício, se eles têm alguma outra... Acho que o Fábio teve uma experiência maior nesse sentido, né, com a oferta de atividades presenciais para os alunos. Eu posso complementar aqui essa fala com o fato, gente, assim, que é uma, eu sempre digo, tá, é uma beleza da disciplina de EQA, né, que é uma disciplina que é ofertada para muitos cursos e cursos diferentes da faculdade, né, engenharia, administração, direito, filosofia, estatística. Isso dá um senso, assim, de que a gente está numa universidade, assim, né, porque, em geral, as disciplinas de graduação são ofertadas para cursos, né, e é muito interessante, assim, é rico e desafiador trabalhar com uma diversidade de públicos muito grande, né. Por isso que é importante, assim, ter uma certa ênfase em procedimentos, né. Vocês veem que a gente tá falando, assim, muito e tem uma preocupação muito procedimental, né, porque são disciplinas massivas que têm públicos muito heterogêneos, né. Então, por exemplo, eu insisto ali, né, um protocolo ali para a criação de bancos de questões é estratégico para uma disciplina EAD, né? Ou seja, tem que ter trabalho em grupo, tá? Porque para ter um bom banco de questões, ele tem que, primeiro que as questões é muito trabalho de serem feitas, né? E depois que elas têm que ser revisadas. Elas têm que ser revisadas, os feedbacks têm que ser melhorados. Não é um trabalho que se faça de um dia para o outro, não é um trabalho que se faça sozinho, né? Então, quem tem interesse em elaborar bancos de questões é uma ferramenta muito poderosa, porque ela pode ser usada, a gente não falou aqui ainda, tá? E estamos terminando, então a gente não vai conseguir explorar essa ideia, mas é uma ideia que a gente tem no departamento de fazer a aplicação das provas das disciplinas presenciais no laboratório, né, em questionário do Moodle, né? Economiza papel, né? Agora, em época de coronavírus, o papel é fonte de transmissão do vírus, então, se os alunos fizerem por computador, né, mesmo que seja presencial, eles têm que ir no laboratório fazer, elas podem ser aplicadas, provas, né, podem ser aplicadas no laboratório de informática para disciplinas presenciais, né? Então também isso é outra possibilidade. Tá? Enfim. Eu não sei se aqui no chat tinha mais alguma pergunta que não foi respondida. Ah, por que sem tutoria? Eu acho que não sei se já foi respondida. A questão da vai lá, Fábio. Vai, Luísa, vai. Tá bem. A questão da tutoria, eu acho que o Fábio não tinha comentado antes até. A gente teve uma experiência com alguns monitores, mas varia muito, né? Primeiro que eles chegam sem saber usar o Moodle, né? Então já começa, às vezes, o que a gente tentava fazer era priorizar um aluno que tivesse ido muito bem na disciplina no semestre anterior. A gente teve algumas boas experiências nesse sentido, porque daí era um aluno que já sabia como é que funcionava, já tinha um certo domínio do conteúdo, então ele conseguia né, bolar modelos de respostas para as perguntas que apareciam no fórum, e aí a gente validava e ele postava. Então, a gente teve algumas experiências boas, mas de qualquer maneira, o monitor, ele normalmente chega tarde já, ele chega quando o semestre já está começando, e o EAD, a gente tem que programar tudo antes, né? Então, as coisas que a gente, em tese, poderia usar o monitor para nos ajudar, quando ele chega, já está tudo funcionando. E aí ele tem a curva de aprendizado dele, né? Que é natural, que vai demorar e tal. E assim, tem de tudo, né? Porque às vezes os monitores que aparecem, eles também não estão muito interessados na questão da monitoria. A gente sabe que, né, treinar um monitor demanda tempo, né? E aí ficar treinando um monitor todo semestre, às vezes acaba dando mais trabalho do que a gente encontrar maneiras de automatizar certas ferramentas e gastar esse tempo, talvez, em produzindo feedback, fazendo mais questões, etc., do que treinar os monitores, né?
Se a gente tivesse a possibilidade de ter um monitor de mais longo prazo, aí talvez pudesse funcionar de maneira diferente, né? A gente teve uma experiência legal com o pessoal do CISAD na edição de vídeos, e lá eram, né, tinha também estagiários, etc., e funcionava bem, mas eles ficavam lá mais tempo, né? Então a gente conseguia estabelecer uma rotina de trabalho, de interação com eles, que no caso da monitoria, até agora, assim, tem sido bem desafiador, tanto é que esse semestre a nossa opção era por tocar sem monitor. Bem, pessoal, Opa, eu só queria contribuir com essa questão do monitor, porque essas questões são importantes. Assim, a estrutura da monitoria que a gente adota não me parece, na URGS, não me parece compatível com o que a necessidade. Isso é uma questão que vai em linha com o que a Luísa falou. E aí tem um segundo ponto, que é muito importante a gente considerar no caso da monitoria, que é o fato de que tudo a gente está fazendo com grande escala. Por exemplo, uma informação errada, um descuido num fórum, a gente aconteceu em alguns momentos conosco, a gente atrasar ou a gente demorar muito no sentido de dar respostas, tudo isso gera efeitos de magnitude muito maior do que o usual numa disciplina presencial. Então, um uso importante do monitor, que em algumas disciplinas a gente adotou, foi nos monitorar quando entra a mensagem, porque a gente tem questões que são bastante delicadas, tipo tempo de resposta de uma dúvida de um aluno. A gente tem que definir esses prazos, a gente tem que atender esses prazos, mesmo porque as relações nunca são, no fórum da disciplina, entre professor e aluno. As relações elas vão ser entre a professor e toda a turma simultaneamente, porque qualquer dúvida colocada por um aluno individual é visível e é compartilhada com todos os alunos da disciplina. Então, de fato, é bastante problemática a questão da monitoria nesse sentido. E no nosso caso específico das disciplinas que a gente está ministrando, ainda tem uma peculiaridade. Como o Fábio mencionou no início, a gente ministra para disciplinas que não do curso de economia, disciplinas de economia. Então, isso também tem uma implicação, porque a gente precisa da compatibilização do conhecimento com a vivência no ambiente de EAD. Um ponto que talvez seja relevante considerar para o futuro é que esse projeto, como está entrando, a gente, nos últimos semestres, a gente conseguiu completar, digamos, a espinha dorsal da economia, que é a introdução à economia a macroeconomia e a microeconomia. Talvez, na medida que a gente tenha essa cultura de cursar essa disciplina EAD, os alunos vão se familiarizando cada vez mais, nos permita incorporar monitores que tenham mais autonomia e um menor, digamos, ônus de aprendizagem para a gente fazer a disciplina. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Bem, pessoal, a gente está chegando no nosso limite de horário, né? E eu acho que o tema não se esgota por aqui, teria muita coisa ainda para ser falada, muitas questões, né? Muitas manifestações, mas estamos no nosso limite. Então, em nome da Secretaria de Educação à Distância da URGS, eu gostaria de agradecer a participação, né? A presença dos participantes online. Agradecemos especialmente aos professores do projeto EADERE, né, que compartilharam a sua experiência aqui de EAD da nossa universidade. E gostaríamos também de convidá-los para os próximos fóruns EAD. Né? O quarto fórum será dia 21 de maio, então vai ser numa quinta-feira, às 14h30, com a professora Patrícia Bear, sobre experiências de educação à distância durante a pandemia, construindo novos modelos pedagógicos. E já deixamos também o convite para o quinto fórum, que aí retorna na sexta-feira, no horário das 9h30, com a professora Paula Mastroberti, com a palestra Educação em Tempos Pós-Digitais, Afeto e Mediações Úmidas entre Corpos Ubíquos. Tá? Eu vou colocar aqui no chat também as temáticas do fórum e desejo um bom dia a todos.
Thank you.